Então a experiência remota ela vai melhorar, obviamente vai melhorar muito, né? E aí você vai poder viajar muito mais do que você viaja presencial. Você vai poder conhecer lugares e tudo mais com uma qualidade muito melhor. Então isso aí de fato vai mudar bastante. Você lembra quando você morou fora? Você foi morar fora, não tinha aquele negócio de assim, não, morar fora é necessário, tal. Você acha que ainda continua sendo assim? Mas depende, eu acho que morar fora de casa pode ser uma cidade vizinha, já é uma evolução, porque você está saindo da sua zona de conforto. Então eu acredito que, sem dúvida nenhuma, hoje ainda é muito bacana você poder ter a possibilidade de conhecer culturas novas, e aí você vai colocar em xeque todas aquelas concepções que você tinha antes, né, do que é certo, o que é errado, o que é cultura, ou não, ou não, né, e vai reforçar algumas talvez. Mas então, sem dúvida nenhuma, acho que conhecer outros parâmetros, outras sociedades, sem dúvida nenhuma, isso contribui muito para o desenvolvimento. Agora, eu tenho tido uma dificuldade, Gustavo, de colocar as pessoas, principalmente o aluno, entender a necessidade do aluno brasileiro, o nosso aluno, né? Na escola do pensar até que não, mas assim, de uma maneira geral, a entender da necessidade de saber falar inglês, cara. Parece que as pessoas pulam esse ponto, né? Pulam esse ponto. Sem dúvida nenhuma, aprender inglês não é muito fácil, mas também a gente não pode falar que é muito difícil. Eu costumo dizer o seguinte, eu mudo um hábito meu quando eu conheço os motivos porque eu deveria. E aí eu percebo que às vezes eu permanecer como eu estou perdendo algo que eu poderia ganhar de outra maneira. Então, a partir do momento que a gente percebe que o conhecimento humano ele está sendo gerado em inglês e não em português, então, poxa, mais de 70% do conteúdo do mundo está em inglês. Então, eu, Gustavo, eu só uso o Google em inglês. Eu só faço pesquisas em inglês. Eu converso com pessoas em português, mas se for para eu ler alguma coisa, é em inglês. Eu já falei isso para o meu pessoal, às vezes assim, mas eu tenho um tradutor. Mas não é, sei lá, cara. Não é a mesma coisa. Você tem tradutor para você resolver alguma emergência que você tiver, mas se você tem ali o conteúdo, você precisa necessariamente aprender o conteúdo no cerne dele, como que ele foi criado. Se foi criado em inglês, pô, vamos ler inglês. O ideal seria aprender várias línguas, mas o conteúdo está sendo gerado em inglês. Então eu digo o seguinte, se você é uma pessoa que quer aprender, não tem outra maneira a não ser iniciando pelo inglês. E aí você pode fazer de várias vezes. Olha como é que eu fazia. Não tinha Netflix na época, não tinha internet na época. Eu lia um filme em fita cassete que alugava e eu pausava para poder olhar no dicionário aquela palavra que ele falou, porque eu colocava, depois que começou a vir com legenda, eu colocava a legenda em inglês e eu começava a voltar. Então, assim, hoje você pode colocar no computador, no telefone ali na hora e já ver, e aí aumentar o seu vocabulário por meio da pesquisa mesmo, né? Então, poxa, aplicativos. Tem aplicativos aí de graça para você poder aprender inglês. Então, eu digo o seguinte, não há desculpa, né? Então, assim, tem muita gente querendo aprender mandarim e tal, porque a população chinesa está aumentando. Ok, mas o mundo hoje fala inglês, não sou eu que estou escolhendo. Então, eu nasci inserido nisso, então eu vou aprender o que tem para aprender. Mas o jovem vai pelo que é mais fácil. Um dos grupos de inovação aqui da escola, né, do Gênios, da Escola do Pensar, aí criaram um aparelhinho, né, um conceito, fizeram o website, tudo do aparelhinho, que é um headset, ele ouve em tempo real, traduz em tempo real qualquer língua, ele acha, não precisa aprender se todo mundo vai falar uma língua só. A língua do fone de ouvido. Se essa pessoa quiser eventualmente carregar esse foninho para onde ela for, ou então se ela quiser colocar aquele chip lá da Neuralink, aquele computador implantado, tudo bem, você pode querer isso nós vamos movimentar para ter essa tradução simultânea cada vez mais, mas ainda assim, se um dia você for fazer negócios com um estrangeiro e tudo mais, você poder falar inglês e conseguir falar a mesma língua... Conversar sobre trivialidades, que os maiores negócios não são feitos. São feitos fora da sala de reunião, nas amizades que a gente tem construído. Então, não importa a língua que a pessoa fale, a maioria das nações estão aprendendo inglês. Então, de fato, o Brasil é um país que precisa evoluir muito, né? Nós temos pouquíssima participação da sociedade que fala inglês. E aí você tem outros países que a língua mãe não é inglês, só que tem ele como segunda língua. Aí tem a Índia. A Índia, literalmente, ela dá baile no Brasil quando a gente fala de trabalho remoto. Por quê? Porque todo mundo lá fala inglês. Pode às vezes não falar tão bem, mas fala, né? É muito legal ouvir eles, né, falando. Dá risada do sotaque deles, mas brasileiro tem sotaque pra caramba também, né? Então... A gente não ri da gente. A gente não ri da gente, a gente ri dos outros, né? Então, eles já estão um passo à frente dessa globalização, desse mundo um pouco mais digital, mais conectado. E lá veio, num documentário muito bem feito que eu assisti, sobre a Índia, disseram que a grande necessidade é para ascensão social, que eles querem aprender matemática, né? Quer dizer, o brasileiro não entendeu ainda que se ele for um engenheiro,
E eles entenderam isso há, sei lá, 20 anos atrás, 25 anos. Eu noto ali, começando a discutir isso aqui no Brasil, né, de inserir ciência, tecnologia, matemática e tal, com uma quantidade maior, né? Então, a gente precisa evoluir muito. Nossa, a gente tá... pra você ter ideia, né? Você já sabe disso, né? Mas as melhores escolas aqui brasileiras, né, que são ditas particulares, talvez, né, as melhores, ainda assim estão aquém das escolas públicas na Europa, né? Então você imagina assim, qual que é o grau de desenvolvimento que a gente precisa ter ainda na nossa educação, né? Então tem muito caminho pela andar. É verdade. Tem algumas exceções no Brasil, eu conheço um punhado de escolas, né? Claro. Agora falar como meu pai fala aqui, né? Meu pai fala que a Escola do Pensar é a melhor escola do mundo, essa daqui. Pronto. Agora, ele diz o seguinte também, que qualquer uma pode se candidatar a ser a segunda. Pronto, também. Resolvido.